Olá, pessoal! Futuros defensores e defensoras federais, sejam muito bem-vindos. A nossa missão de hoje é decisiva. Vamos desbravar e dominar um tema absolutamente central para o concurso da DPU, que é a prova no processo penal. Então, vamos juntos nessa jornada. Bom, nosso plano de ataque está bem definido em 6 módulos de treinamento. A gente vai passar por cada um desses pontos, do conceito inicial até o sistema de apreciação, cobrindo tudo que o edital da DPU exige. A ideia é ser direto, estratégico e, claro, focado no que realmente cai na prova. Vamos começar pelo começo? Alinhando a nossa mira. Primeiro de tudo, a gente precisa ter clareza sobre o nosso objetivo. Afinal, o que é prova dentro do processo penal? Entender isso é a base de tudo. Olha, é muito importante a gente quebrar aquela ideia de que a prova busca uma verdade absoluta, uma verdade real inalcançável. Não é isso. A prova, na verdade, é um instrumento, um meio que é ao mesmo tempo retórico e racional, e sempre regulado pela lei, que tem um alvo bem específico: convencer o juiz. É sobre formar a convicção do julgador com base no que foi apresentado ali nos autos. Então, o ponto nevrálgico, a chave de tudo, é esse aqui. A finalidade número 1 da prova é formar a convicção do magistrado. As provas são um material que ele vai usar para construir uma decisão que seja racional e, claro, justa. É sobre dar fundamento sólido para o julgamento. Certo. Mas provar o que exatamente? Bom, o objeto da prova é o que a gente chama de tema probandum. E o que é isso? São os fatos que realmente importam para o caso e que precisam ser demonstrados. Isso vai desde o fato principal, que é o crime em si, até todas as circunstâncias que o rodeiam e que podem mexer com a pena ou com a própria existência do crime. Mas atenção, nem tudo no processo precisa ser provado. A lei é inteligente e, para otimizar as coisas, ela dispensa a prova de alguns fatos. Por exemplo, fatos notórios, que todo mundo conhece, ou as presunções que a própria lei estabelece. E, claro, fatos que não servem para nada, que são irrelevantes para a decisão final. Não se perde tempo com o que não importa. Beleza, vamos em frente. Módulo 2. Toda atividade tem suas regras, e no direito probatório isso é levado muito a sério. Essas regras são os princípios, que funcionam como a espinha dorsal de todo o sistema, garantindo que o jogo seja justo. E aqui estão eles, os grandes princípios. Eles criam um equilíbrio de forças. A ideia é garantir que a busca pela verdade, que é importante, não passe por cima dos direitos e garantias de quem está sendo acusado. É uma busca constante por harmonia entre eficiência e a proteção da pessoa. Agora sim, vamos equipar o nosso arsenal. Pessoal, isso aqui é um ponto crucial para a prova da DPU. É vital saber diferenciar as ferramentas que a gente usa dentro do processo, na frente do juiz, daquelas que são usadas antes, lá na fase de investigação, para encontrar a prova. Muita, mas muita atenção aqui, porque isso é um clássico de concurso. De um lado, os meios de prova. Pensem neles como algo que acontece dentro do processo, em juízo, com a presença de todo mundo, respeitando o contraditório. Do outro lado, os meios de obtenção de prova. Esses são de fora do processo, são as diligências da investigação policial, por exemplo. E aqui estão alguns exemplos dessas ferramentas de investigação. São instrumentos poderosíssimos, como a colaboração premiada ou a interceptação telefônica. E justamente por serem tão invasivos, cada um deles tem regras de uso extremamente rígidas na lei. Um passo em falso aqui e a prova pode ser considerada nula. Certo. Vamos falar de um conceito fundamental. Quem é que tem a responsabilidade de provar o que alega? De quem é esse fardo? Isso é o que a gente chama de ônus da prova no processo penal. O artigo 156 do Código de Processo Penal já nos dá a regra geral. Quem faz a alegação tem o dever de prová-la. Parece simples, né? Mas no processo penal, a aplicação dessa regra tem consequências gigantescas, como a gente vai ver agora. Olhem só que interessante. Esse ônus tem, na verdade, duas dimensões. Primeiro, a dimensão subjetiva, que responde à pergunta quem tem que provar. No processo penal, a resposta é categórica: a acusação. É o Ministério Público que tem que provar, sem sombra de dúvidas, a culpa. A defesa não precisa provar a inocência, porque ela já é presumida. Agora, a dimensão objetiva. E se, no fim das contas, o juiz ficar com dúvida? A resposta é uma só: indúbio para o réu. A dúvida sempre favorece o réu. E o resultado é a absolvição. Isso é a essência da defesa. Para um futuro defensor público, as maiores armas são escudos. E os escudos mais fortes vêm da Constituição.
Eles existem para proteger o cidadão contra qualquer tipo de abuso ou excesso do Estado na hora de produzir provas. E aqui está o Comando Supremo, uma ordem direta e inegociável da Constituição Federal. Qualquer prova obtida com desrespeito a regras constitucionais ou legais é considerada ilícita. E qual o destino dela? Ela é simplesmente inadmissível, tem que ser arrancada do processo. Ok, isso leva a gente para uma pergunta clássica, que despenca em concurso. E aquela prova que em si é lícita, mas que só foi descoberta por causa de uma prova ilícita anterior? O que acontece com ela? Ela pode ser usada? A resposta para essa pergunta vem da famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. A lógica é simples e poderosa. Se a árvore, que é a prova original, está contaminada pela ilegalidade, todos os seus frutos, ou seja, todas as provas que derivam dela, também estarão envenenados. Portanto, a regra é que elas também são inadmissíveis. Mas, alerta de missão. Cuidado, porque toda regra tem sua exceção, e os examinadores adoram isso. O STF e o STJ reconhecem algumas situações em que essa prova derivada, o tal fruto envenenado, pode sim ser aproveitada. São as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável. Dominar essas exceções é absolutamente fundamental para a prova da DPU. Para fechar, nosso último módulo. Depois que todas as provas foram produzidas, surge a pergunta: como o juiz deve olhar para tudo isso? Qual é a lente que ele deve usar para formar sua decisão? É aqui que entram os sistemas de apreciação da prova. A gente pode falar de 3 grandes sistemas ao longo da história. O da prova tarifada, em que a lei dava um peso fixo para cada prova, já era, está superado. O que nos resta hoje são o da íntima convicção e o da persuasão racional. E a grande regra no Brasil, sem dúvida, é o da persuasão racional. Esse sistema também é conhecido como livre convencimento motivado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz tem liberdade para analisar e valorar as provas. Mas essa liberdade não é um cheque em branco. Ele não pode decidir com base no que ele acha. Toda a sua decisão, cada passo do seu raciocínio, deve ser fundamentada, explicada, com base no que está no processo. E aqui, para fechar com chave de ouro, a exceção que as bancas amam de paixão. No tribunal do júri, a história é outra. Lá, os jurados, que são pessoas da sociedade, decidem com base na íntima convicção. Eles não precisam dizer o porquê de terem votado pela condenação ou absolvição. É a grande e mais famosa exceção à regra da persuasão racional no Brasil. E a gente encerra essa análise com uma provocação, uma pergunta para aprofundar os estudos. Qual é o nível de certeza que um juiz precisa ter para poder condenar alguém? Essa pergunta nos joga no debate sobre os estándares probatórios, especialmente o famoso padrão da prova além da dúvida razoável, um conceito importantíssimo para a atuação de qualquer defensor público. Vale registrar que o estudo deste tópico foi uma sugestão do perfil @oconcurseiro-de-fé, uma comunidade com missão de apoiar quem está na luta dos concursos com materiais gratuitos e de qualidade. Para a elaboração deste material foram consultadas fontes como CFC, Estratégia, DPN e Legislação 360.